Graças a paz, meus irmãos. Vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso 14, que nos fala a respeito da visita do anjo Gabriel a Zacarias, quando ele entra no templo para oferecer incenso. O texto nos fala assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão em seu nascimento. Zacarias recebe a notícia de que seria pai. Interessante que ele recebe essa notícia num momento assim extremo já da sua vida, porque ele era avançado em idade, a sua mulher também, e havia um outro problema: a sua mulher era estéril. E essa notícia de que viria este menino que nasceria, inclusive o próprio anjo dá um nome ao filho de Zacarias, que ele seria chamado de João. Este menino ele não seria simplesmente um menino, ele seria o precursor do Messias. E quando Zacarias recebe essa notícia, foi um tempo muito difícil em Israel. O sacerdócio estava afastado do Senhor, apesar de terem a Torá, mas eles seguiam as tradições. Havia uma corrupção no meio sacerdotal. O rei Herodes, ele era um homem perverso, um homem que tinha um coração totalmente longe de Deus, tanto que este homem causou uma grande tristeza na sua própria casa, assassinando membros da sua família. E foi ele que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, quando os magos aparecem, dizendo que havia nascido o rei dos judeus. Então este homem, ele não era só um homem perverso, ele era um homem literalmente usado por Satanás, tentando impedir, inclusive, que o Messias viesse e reinasse. Então nós vemos que foi um tempo difícil, mas nesse tempo de escassez da palavra, onde a tradição prevalecia, onde havia um rei corrupto, um sacerdócio corrupto, pessoas sem compromisso com Deus, havia sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. Zacarias e Isabel, ambos eram justos perante Deus. Sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá pessoas fiéis ao Senhor em meio à turbulência, seja no sentido religioso, seja no sentido social, seja no sentido político. Sempre haverá pessoas que terão compromisso com Deus, estarão sempre voltados para Deus e querendo andar na presença de Deus. E nesse tempo, durante 400 anos, o Senhor não falava com o povo. O Senhor se calou. O último profeta a profetizar foi Malaquias. E Malaquias falou a respeito da vinda de Elias. E esse Elias prometido era exatamente João Batista que estava por vir, que estava agora sendo anunciado que seria e nasceria da família de Zacarias, juntamente com Isabel. Que aquele casal estava recebendo a boa notícia de Deus. E é interessante nós observarmos que haviam vários sacerdotes naquela época. Cerca de 20.000 sacerdotes. E eles eram divididos por turmas para que todos pudessem, de alguma forma, estar ali no trabalho sacerdotal em Jerusalém. E coube ali por sorte, e na verdade foi a bênção do Senhor dirigindo a Zacarias para oferecer o incenso, para que ele entrasse ali e oferecesse
aquele incenso e ouvir a palavra do Senhor mediante a boca do seu anjo. Então é interessante também destacarmos que muitos sacerdotes, por causa dessa quantidade enorme que havia de sacerdotes, nem todos poderiam oferecer o incenso. Nem todos tiveram, podemos dizer assim, a mesma sorte que Zacarias. Mas Zacarias não somente ofereceu o incenso, ele recebeu a boa notícia de Deus que as suas orações estavam sendo ouvidas e que estava agora sendo respondida pelo Senhor. Não no tempo de Zacarias, não no tempo de Isabel, mas no tempo de Deus. Porque Deus, ele tem o seu tempo, não o nosso tempo. O tempo de Deus agir não parece, podemos dizer assim, que Deus parece que anda atrasado em relação às nossas orações, mas não está. Ele está no tempo certo. Por isso que eu quero pensar com você nesse texto e destacar algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, a piedade desses dois irmãos. Apesar, né, desse casal, a piedade desse casal em meio à adversidade. Não é porque eles não estavam recebendo de Deus a boa notícia que eles gostariam e o tempo foi passando e foi se tornando cada vez mais escasso a possibilidade deles terem filhos, que eles se tornaram pessoas que se afastaram de Deus. Pelo contrário, o texto nos fala que eles foram homens, que eles foram pessoas, melhor dizendo, pessoas justas perante o Senhor em toda a sua vida. Não é porque a oração deles não foi ouvida, não é porque a oração não foi respondida como eles gostariam no seu tempo, porque as coisas não estavam ocorrendo como eles gostariam, que eles se afastaram de Deus e andaram na contramão da palavra do Senhor. Pelo contrário, o texto diz que eles eram pessoas justas perante Deus, perante o Senhor. Então nós temos que entender que as adversidades, elas surgem na nossa vida, independente de sermos fiéis ao Senhor ou não. Nós não estamos blindados porque nós temos um compromisso com Deus e agora as coisas vão ocorrer de forma maravilhosa na minha vida, porque afinal de contas eu estou na presença de Deus, eu estou blindado contra qualquer problema, qualquer crise. Pelo contrário, se nós olharmos, né, para a vida, de forma geral, como diz o Salmo 73, nós vamos ver o ímpio muitas vezes prosperando, o ímpio cada vez melhor, e muitas vezes nós, cristãos, nós que temos temor ao Senhor, passando por crises. O Salmo 73 é uma grande realidade. O Salmo 88 nos mostra o homem doente em oração. E o tempo todo ele estava ali enfermo e até mesmo abandonado pelos amigos. Então não quer dizer que por eu servir ao Senhor, que eu estou isento das adversidades da vida, das crises que surge, e dos problemas que sobrevêm sobre o mundo. Não é porque eu estou na presença de Deus que agora nada pode me acontecer. E cuidado com pessoas que pregam esse tipo de evangelho. Por isso que tem muitas pessoas decepcionadas com Deus, quando na verdade deveriam estar decepcionadas com essas palavras erradas desses homens que enganam, desses líderes que falam aquilo que Deus não falou. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque nós venceríamos, assim como ele venceu o mundo. Então nós temos que entender que as provações vêm, as dificuldades vêm. Por isso, Zacarias foi, apesar da sua esposa ser estéril, ele foi um excelente marido. Na época em que era muito comum os homens abandonarem ou até pedirem o divórcio, porque as suas esposas não poderiam gerar filhos, Zacarias não fez isso. Zacarias amava Isabel e ficou com Isabel até o fim. Ele não a deixou. Quantas pessoas por muito menos, quantos maridos por muito menos abandonam as esposas por causa de uma enfermidade, por causa de uma crise? Por exemplo, eu conheço uma pessoa crente em Jesus que era, inclusive, diácono da igreja, que largou a sua esposa quando descobriu que ela estava com câncer no seio. Então, o que nós estamos falando aqui é muito comum. Eu conheço uma outra pessoa que abandonou a esposa simplesmente porque ela não poderia gerar filhos. Porque o sonho dele era ter filhos e a esposa é estéril. Então ele saiu de casa, abandonou a esposa e foi procurar uma outra que pudesse realizar o seu sonho. Isso não existe. A Bíblia nos fala que quando nós nos casamos, nós temos que estar juntos até que a morte nos separe, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade. Às vezes
o casal faz um juramento na presença de Deus e muitos quebram os juramentos na primeira crise que aparece, no primeiro problema que surge, na primeira adversidade ou nas adversidades. Então nós temos que entender que Zacarias foi um exemplo. Ele não abandonou a sua esposa, apesar dela não poder gerar filhos, e numa época em que uma mulher que não podia gerar filhos era amaldiçoada na segunda visão deles. Porque lá em Gênesis, o Senhor abençoou o primeiro casal, Adão e Eva, dizendo que eles seriam abençoados e iriam multiplicar e iriam encher a terra. Ou seja, o Senhor abençoou o ventre de Eva. Então, se uma mulher não podia gerar filhos, na verdade ela estava debaixo da maldição de Deus. Só que, ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias mulheres que foram abençoadas por Deus e não tiveram filhos, pelo menos não no tempo que elas esperavam. Nós temos a história de Sara, por exemplo. Nós temos a história de Ana, a mãe de Samuel. Nós temos a história também de Raquel. Nós temos a história de tantas outras mulheres do Antigo Testamento que não puderam ter filhos, mas que o Senhor as atendeu e as abençoou. Então nós temos que entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Uma segunda coisa que a gente observa aqui ainda em relação a Zacarias, que apesar das adversidades que eles estavam enfrentando, eles eram pessoas que estavam na presença de Deus. Tem gente que quando vem a crise abandona o Senhor. Tem gente que na hora da crise se afasta da igreja, se afasta de tudo aquilo que pode lembrar Deus. No momento que mais precisam de Deus, se afastam de Deus. Esse casal, apesar da crise, apesar de não ter as suas orações respondidas, apesar de tantas tentativas, apesar de tanta frustração, eu não estou dizendo que eles estavam felizes por Deus não responder à oração deles. Eu estou dizendo que apesar deles estarem passando por tudo isso, eles estavam na presença de Deus. Eles não se afastavam em momento algum do templo, de estar na casa do Senhor, louvando o Senhor, adorando a Deus. Hoje nós encontramos pessoas que no primeiro obstáculo, na primeira oração, entre aspas, não respondida, já se afastam, vão procurar estar em outros lugares, menos na casa de Deus. Quanto mais precisam de Deus para confortar seus corações, nesse momento se afastam da presença de Deus. Então eu não consigo entender pessoas que agem dessa forma. Apesar de todo esse opróbrio, eles não se revoltaram contra Deus. Pelo contrário, eles estavam na presença do Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que o tempo da resposta das orações havia chegado. No verso 1, do 8 a 14, nos fala que o anjo aparece e diz que Zacarias, que a oração de Zacarias havia sido ouvida. Que Zacarias estava, apesar do tempo estar passando, as orações não caíram por terra. Que as suas orações seria agora atendida. Entenda uma coisa, nossas orações não caem por terra. Igual a história de um político conhecido aqui na nossa cidade, ele tinha um caderno e ele levantava todos os pedidos que as pessoas faziam. O que o senhor precisa? Eu preciso disso, preciso daquilo. Ele e o seu auxiliar, né, ia anotando no caderno todos os pedidos que as pessoas queriam que ele realizasse. Aí vai de tijolo a cimento, a arrumar uma vaga de emprego, até mesmo uma vaga no hospital. Tudo isso aquele homem prometia. E teve um dia que o seu auxiliar chegou para ele e falou assim: olha, senhor, o caderno está cheio, o que eu faço? Joga fora e compra outro. Simplesmente não se importava com aquilo. Quero dizer para você que o nosso Deus não é um político que joga fora os nossos pedidos, não se importa com ele. Pelo contrário, o Senhor se importa com todas as nossas orações, Ele está atento às nossas orações. Ele responde às nossas orações, muitas vezes não de acordo com aquilo que eu desejo, mas Ele não deixa de responder. Ele não deixa de nos dar, de alguma forma, um conforto e um consolo, ainda que seja um não. Porque o não de Deus é bênção na nossa vida, porque aquilo que nós muitas vezes estamos pedindo pode ser algo prejudicial para a nossa vida, mas só que nós não temos uma visão de futuro.
Muitas vezes até insistimos num pedido sem entender que Deus tem o melhor. Ou, como muitas vezes acontece, as pessoas pedem algo a Deus, mas não se preparam para receber de Deus aquilo que eles estão pedindo. Vou te dar um outro exemplo. Eu e minha esposa, uma vez, nós estávamos pedindo a Deus um carro. E estávamos orando, Senhor, precisamos de um carro. E precisávamos de um carro, realmente. Só que, de repente, minha esposa me botou a mão e disse, olha, nós estamos orando errado. E eu falei assim, orando errado por quê? Você sabe dirigir? Eu falei, não, eu também não sei. Você não tem habilitação? Eu também não tenho. Então, nós primeiro precisamos nos preparar, tendo a habilitação, para que o carro venha. Pois eu quero dizer para você que antes da habilitação chegar, o carro já estava na nossa garagem. Ou seja, Deus abençoou, nos dando um carro, mas nós nos preparamos para que aquele carro pudesse estar na nossa garagem. Minha esposa tirou a carteira, posteriormente tirei a minha, e graças a Deus o Senhor ouviu as nossas orações e respondeu, mas nós nos preparamos para receber aquilo que nós estávamos pedindo. Então é uma outra lição. Você está se preparando para receber aquilo que você está pedindo a Deus? Que você quer que teus sonhos se realizem, mas você está se preparando? Zacarias, certamente, ele muitas e muitas vezes, ele estava ali com a sua esposa, esperando que a boa notícia chegasse, e aparentemente não estava chegando. Mas no tempo de Deus, a resposta chegou. No tempo de Deus, no tempo de Deus, a boa notícia chegou para este homem. Então podemos tirar pelo menos algumas lições aqui em relação a essa parte desse texto. Em primeiro lugar, o Senhor tem o controle do tempo e do nosso destino. Zacarias estava orando e a resposta chegou, mas não no tempo dele, mas no tempo de Deus, porque havia um propósito de Deus naquilo tudo. Às vezes nós estamos orando, mais uma vez eu repito, e a oração aparentemente não está sendo respondida, porque não é o tempo ainda determinado por Deus. Tem o tempo certo, como nos fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora eu vou ler esse texto na versão grega, mudando a palavra tempo, como está no grego, que diz assim, tudo tem o seu cronos determinado e há um kairos para todo propósito debaixo do céu. Eu vou explicar essas duas palavras, cronos e kairos. São duas palavras que ao mesmo tempo têm o mesmo significado, tempo, tem a mesma tradução, tempo. Só que o cronos é o tempo nosso, é o tempo cronológico, é o tempo que corre na nossa vida. E o kairos é o tempo de Deus que se manifesta no nosso tempo. Então, tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo tem o tempo determinado, esse cronos nosso aqui. Mas existe o kairos para todo o propósito de Deus. Ou seja, o tempo de Deus se manifesta no nosso tempo, mas no tempo que Ele determinou, e não no tempo que eu quero, no tempo que eu acho. Muitas vezes nós não estamos nem amadurecidos para receber de Deus a resposta. Por isso que o tempo de Deus contradiz o nosso tempo. Se nós observarmos, preste bem atenção, quando o anjo aparece, ele diz para Zacarias que Zacarias seria pai. Humanamente falando, o anjo chegou muito tarde na casa de Zacarias. E chegou muito cedo na casa de Maria. Chegou muito tarde na casa de Zacarias, porque Zacarias era idoso, sua esposa era idosa e era estéril. Chegou tarde demais. Mas também chegou muito cedo na casa de Maria, porque Maria era virgem, apesar de estar casada, mas ainda não morava com José, e seria algo ilógico aquela menina ainda virgem ser mãe. Então parece que o anjo ele chegou no tempo errado. Não, quero dizer para você que Deus mandou o anjo no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Nós é que não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso nós ficamos tão inquietos. Então descanse teu coração. Continue orando, continue buscando a face do Senhor, continue crendo na intervenção divina, porque no tempo dele, no kairos dele, algo vai acontecer no nosso cronos, porque o tempo lhe pertence. Por isso que nós temos que crer na intervenção divina, no tempo e na hora exata. E terceira coisa,
Para recebermos a resposta de Deus e no tempo de Deus, nós devemos estar onde? Na presença de Deus. Onde que Zacarias estava quando recebeu a resposta de Deus? No templo. O templo significava estar na presença de Deus. Naquela época, o templo tinha esse significado. Tanto que nós observamos que Zacarias está no templo, o povo, o tempo todo, Jesus vai estar no templo, e quando o texto de Lucas termina, diz que eles não deixavam o templo. Ou seja, o templo significava e simbolizava a presença de Deus. Só quando o povo se apostatou completamente de Jesus é que o templo foi destruído, está destruído até hoje. Então, eu quero dizer para você que quando o Senhor vai nos trazer a resposta que necessitamos, nós precisamos estar na presença de Deus. Deus não vai trazer respostas para o nosso coração, dos nossos anseios, das nossas angústias, das nossas crises, longe dele, afastado dele, mas na presença dele. Como que eu posso receber de Deus a resposta se eu não estou dando valor em estar na presença dele? Citando mais uma vez o Salmo 73, o Salmo 73 nos fala que Asaf entrou em crise porque ele começou a observar os ímpios que tinham prosperidade quando ele passava por crise. Mas até que ele entra no templo, na casa de Deus, então ele passa a compreender o fim do ímpio e o que Deus tinha para a vida de Asaf. Ou seja, a casa de Deus simboliza a presença de Deus. Como é que eu posso estar desejoso de receber de Deus respostas para a minha vida se eu estou longe dele, se eu estou afastado dele, se eu estou afastado, inclusive, do lugar onde ele é completamente adorado e sempre adorado, onde o nome dele tem sido exaltado, onde louvores têm sido a ele entoado, que é na casa de Deus. As pessoas estão cada vez mais longe da igreja, vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus, mas esperam receber de Deus respostas para as suas orações, mas não querem compromisso com Deus. Diz o texto que esse casal, eles eram pessoas justas, eram pessoas que temiam a Deus, estavam na presença de Deus. Os anos se passaram, o tempo foi passando, a resposta não chegava. Humanamente falando, agora era impossível receber qualquer resposta de Deus, mas foi nesse momento que Deus respondeu. Mas onde eles estavam? Na presença de Deus, junto ao altar, oferecendo a Deus as suas orações. Ali naquele momento que ele estava oferecendo o incensário, todo o povo estava em oração, oferecendo a Deus as suas orações, os seus pedidos, e certamente Zacarias estava ali também, mais uma vez falando com o Senhor, mais uma vez se colocando na presença do Senhor, e quem sabe pedindo a Deus, ou falando com Deus: Senhor, eu queria tanto um filho, esse filho não veio. Aí aparece um anjo, Gabriel, e diz para ele: Zacarias, parabéns, você vai ser papai. Porque no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas acontecem. E é interessante, para nós encerrarmos aqui, é que a notícia não foi só que ele seria pai de um menino, mas ele seria pai daquele que seria o precursor do Messias. Ele seria profeta. Ele não seria sacerdote, ele seria profeta. Ele seria aquele que aplainaria o caminho para que o Rei dos Reis pudesse passar. Interessante que nós podemos destacar três coisas em relação a João Batista. Primeiro, ele é fruto de um milagre. João Batista não foi fruto de um acontecimento natural, mas foi fruto de um milagre. Isabel, sua mãe, era estéril. Zacarias, também já avançado em idade. No entanto, o milagre veio acontecer na vida desse casal. Segunda coisa, ele é fruto de oração. Ou seja, a oração de Zacarias e Isabel foi ouvida. Então, se nós queremos receber de Deus respostas, nós precisamos estar na presença do Senhor, orando, buscando de Deus a resposta para as nossas mazelas, para nossas crises, para, quem sabe, trazer ao nosso coração o alento e o conforto que precisamos. E segundo, ele será motivo de grande alegria. Ou seja, João Batista não somente alegraria o coração de Zacarias e Isabel, ele seria e traria alegria para
todos os povos, para todas as nações, para todos aqueles que dessem ouvidos àquilo que João Batista, melhor dizendo, estaria pregando e ministrando. Ele foi profeta do Senhor, ele foi boca de Deus para o povo, mas porque ele tinha uma família que temia Deus, que andava na presença de Deus, e Deus respondeu a sua oração. Por isso, se você está passando por crises, passando por dificuldades, não se afaste de Deus. Continue orando, continue com seu coração na presença do Senhor, temendo ao Senhor, andando na presença do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos na hora da crise, na hora que o furacão vem, é estar no centro da vontade de Deus. É entender que Deus tem o seu tempo para nos responder. E ainda que Ele não nos responda como nós gostaríamos, nós devemos nos alegrar em Deus e não nas bênçãos que Ele pode nos dar. Devemos nos alegrar em estar na presença dEle e não nos benefícios que podemos alcançar em servi-lo. Porque se nós servirmos a Deus pelo que Ele daí faz, nós vamos ficar muitas vezes frustrados. Mas se servirmos ao Senhor pelo que Ele é, a alegria do Senhor inundará nosso coração em todo o tempo. Pense nisso e que Deus possa abençoar você e aplicar esse texto ao seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?